Ah, perfeitamente, Oswaldo Donini. Município, São Paulo, com seus 11 milhões de habitantes, divide em 5 regionais, que são as coordenações regionais de saúde, cada uma com cerca de 2 milhões de habitantes, que divide em 24 supervisões técnicas de saúde, e o local é a unidade básica de saúde. Então é assim que estrutura aqui administrativamente a saúde em São Paulo nesta gestão. Então eu teria aqui prioridade 1, prioridade 2, prioridade X, e essa matriz seria composta de indicadores. Isso é o que nós chamamos de painel. Mas aí, o painel anda. E esse andamento do painel é que conforma o que a gente chama de monitoramento, que é construir uma metodologia que pegue esse caminhar desses indicadores, que a gente chama de uma matriz que anda, e diga que enquanto ele está caminhando, se ele está indo para o lado que eu pretendia, os saltos que ele dá, as inconsistências, os pontos aberrantes que vão pintando nesse meio, eu vou captar pela metodologia de monitoramento. Daí vira essa coisa doida aqui, ó. Ah não, esse aqui é o resumão. Painel de monitoramento, a ferramenta de gestão, que permite... Ferramenta de gestão, eu gosto sempre de falar isso. Ferramenta de gestão significa que é igual alicate. Na mão de quem sabe o que fazer com aquilo, serve para alguma coisa. Na mão de quem não sabe o que fazer, serve para nada. Então isso é ferramenta de gestão. Tem gente que acha que só porque pegou o painel está tudo resolvido. Não, aí que começam os problemas. Porque vai ter que dar conta dele, vai ter que entender, vai ter que interpretar, vai ter que usar, vai ter que incorporar isso na rotina, vai ter que avaliar, vai ter... Aí é que começa o problema, não é que o problema está resolvido, não. O problema começa, né? Para usar alicate vai ter pego, fica assim, né? Tum, tum, tum. Ferramenta de gestão que permite o acompanhamento contínuo e oportuno da atuação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo sobre as prioridades da política de saúde municipal, operado por meio de um pequeno número de indicadores disponíveis. Não adianta contratar uma instituição de sábios que vai produzir um indicador belíssimo que ele sintetiza o sentido da vida, se ele não tiver no sistema SUS disponível. Então eles são disponíveis, tem que estar no CIA, na IH, no Sistema Natal, nessas coisas nossas mesmo. Então os indicadores todos saem de SIM, SINASC, SINAM, API, dessas coisas aí, das tranqueiras da nossa vida. Que informam sobre os problemas e as ações para enfrentá-las em cada nível do sistema onde o gestor tem governabilidade para manter ou fazer mudar as situações captadas. Isso é o resumão do painel. Eu vou só passar um exemplo aqui, é esse aqui, ó. Esse exemplo é interessante, que dá um resumão da metodologia. Esse aqui é o resumão do painel, metodologia de análise de série temporal, desenvolvida para o padrão de monitoramento e saídas contorno. Bom, cada vez que você pede um relatório no aplicativo do painel, ele analisa o número de meses existentes na série temporal. Ele pode encontrar que tem 6 meses ou mais. Se ele encontrar que tem 6 meses ou mais, ele faz um gráfico. Então ele simplesmente plota os valores num gráfico. A partir de 6 meses. Se ele tiver menos de 5 meses, ele só vai dar a série. 5, 4, 3, 2 meses. Se ele tem 24 meses ou mais, ele, além do gráfico, ele faz um teste de tendência e faz um teste de sazonalidade. Então ele testa a tendência e testa a sazonalidade e destaca tendências significativas com P menor que 0,05, aquela história lá, e se tem sazonalidade naquela série temporal. Se ele tem 36 meses ou mais na série, ele calcula a média e o desvio padrão da média da série histórica, estabelece os limites para 1, 2 e 3 desvio padrão para cada lado da média, emite os sinais mensais segundo a faixa que o ponto caiu, e ele emite um desempenho que é uma síntese dos últimos 7 meses, destacando os meses envolvidos na emissão. Além disso, que chama-se controle estatístico do processo, isso aqui, nós contratamos um consultor, que foi o cara que nos apresentou a proposta, é controle estatístico do processo, a indústria usa isso. Você vai acompanhando, um dia sai um negócio desse aqui que não funciona, porque um pedaço não encaixa no outro, aí é isso, captou que a bitola está errada, aí vai lá o controle estatístico do processo, tem que ajustar a máquina, que ela está gerando um diâmetro equivocado, enfim. Quem inventou isso, eu fico brincando, o povo da vigilância acha que quem inventou isso foi um cara da saúde, foi não. O cara chama Stuart, ele trabalhava na Inglaterra e
produzia o controle estatístico do processo para uma indústria de vidro. Era um fabricante de vidro que criou o controle estatístico do processo, que emite sinal de desempenho, fala estamos em epidemia de vidro fora da especificação dele. A indústria trabalha muito com isso, né? Depois ele analisa, ele analisa a dimensão do numerador do indicador na série temporal. Se ele for suficiente, ele escolhe o uso da modelagem Roto-Winters aditiva, é uma modelagem de série temporal. Aí ele pega os resultados do teste de tendência e sazonalidade e pondera a equação de Roto-Winters, que a equação do Roto-Winters não é única, ela depende dos testes de tendência e sazonalidade. Resumidamente, tem série que não tem nem tendência nem sazonalidade. Tem série que tem tendência, mas não tem sazonalidade. Tem série que tem tendência e sazonalidade. E tem série que tem sazonalidade e não tem tendência. Em função disso, ele pondera a equação para poder prever o ponto futuro, em função do padrão da série. Tá? É isso. E aí ele vai e emite uma série ajustada, o grau de ajuste da modelagem e faz uma previsão para os próximos 4 meses. Você deve pensar assim, mas esse negócio deve estar atrasado. Esse negócio de 4 meses. Pois eu digo para vocês orgulhosamente que eu li hoje cedo e no painel de monitoramento já está com 9 indicadores com o mês de maio disponível no dia 7 de junho. Ou seja, nós estamos mantendo isso atualizadíssimo ao ponto de ter chegado a um critério sobre inclusão de indicadores e exclusão de indicadores no painel. Se o indicador não for capaz de gerar pelo menos um ponto futuro na previsão, ele sai do painel, porque aí não faz mais sentido. Porque se eu vou prever uma coisa que já é passado, então não faz sentido entrar aqui. Então, os indicadores, a massa deles está em abril, alguns já estão em maio e alguns estão em março. Se não, cai fora, porque não faz sentido ficar acompanhando passado para prever o que já foi. Aí não é previsão, é checar para ver se está certo. Mas aí não é papel nosso, é outra coisa, né? Bom, se ele não tem o número suficiente no denominador, ele usa a média móvel simples centrada e faz a mesma coisa, faz o ajuste do modelo, grau de ajuste, modelagem e previsão. Exemplo de saídas do painel, esse aqui é um gráfico, né? Que está mostrando tendência positiva. Quando aparece tendência, é o indicador 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas, abrangência territorial, espaço, ele tem tendência significativa. Se não for significativo, não aparecer aqui, tem sazonalidade. Dá para perceber, né, que ele vai subindo para o fim no segundo semestre, ele tem um pico e depois ele cai. E ele emitiu um sinal de desempenho bom, por causa que ele teve 3 pontos seguidos acima de um desvio padrão da média da série histórica. Essa é a média da série histórica. 1, 2 e 3 desvios para o lado bom, 1, 2, 3 desvios para o lado ruim, 3 desvios acima de 1, 3 pontos acima de um desvio, e ele emite um sinal de desempenho bom. Esse é um exemplo. Aqui eu vou prestando tanto de bolinha, mas não vamos. Indicador, abrangência, tempo, data. Isso aqui é importantíssimo no painel. Porque quando eu fizer a próxima atualização, esse ponto aqui pode ser aberrante, vir para cá, muda tudo. Então tem que ter data. Esta data que o gráfico foi gerado. Porque eu posso gerar um gráfico no dia... Aqui era 3/1. Não, hoje não vou nem falar, é claro, né? Eu gerando um gráfico no dia 4/3 de 2010, ele pode já ser diferente, porque teve uma atualização de indicador. Então isso aqui tem data. Eu não vou ficar mostrando isso tudo. Esse é o aplicativo, ele fica em rede Prodan, só é acessável pela rede Prodan, interna, né, intranet, emissão de relatório, administração. Essa é a tela inicial dele, você escolhe o indicador, escolhe o local. Você escolhe o período que você quer que saia no relatório, o conteúdo, que pode ser série, sinal de desempenho ou gráfico, e o tipo de desempenho. E aí você vai e emite o relatório, e ele vai sair desse tipo, é um relatório de série, é o número de... Eu tenho aqui alguns indicadores. Número de registros no módulo de atendimento reduzido do SIGA, proporção de vagas impedidas no total de vagas reguladas potencialmente disponíveis da regulação, proporção de vagas livres no total de vagas reguladas efetivamente disponíveis, proporção de inclusões no programa Remédio em Casa. São indicadores que foram pactuados com as áreas, e aqui é a série dos indicadores. Porque eu pedi para ele me mostrar os últimos 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu podia pedir mais, podia pedir a série completa, enfim, é lá que eu peço. Esse é o relatório de sinal mensal de desempenho. Eu peguei como um exemplo alguns,
alguns indicadores, ele vai dando cada sinal. O que é essa corzinha no mês? É o ponto no dia que ele nasceu. Este ponto aqui, em abril de 2010, a proporção de encerramento de casos de tuberculose por abandono em abril de 2010 estava um desvio padrão acima de um desvio padrão da média da série histórica para o lado não desejado. O lado não desejado pinta de vermelho, o lado desejado pinta de verde. Padrões nos últimos 7 meses é que emitem um desempenho, que pode ser bom, atenção, estável, 7 pontos acima, inversão, enfim, são vários os padrões que o aplicativo produz. Esses são os desempenhos que eu tinha falado. Aqui um relatório só de coisa boa. O gestor pode falar assim, não, estou indo para uma reunião que eu só quero mostrar meu sucesso. Aí é um relatório só de coisa boa. Ou então eu vou para a reunião oposta. Eu falo, não, o negócio está mal. Aí eu tiro um relatório só de coisa ruim. Então eu faço qualquer seleção que eu quiser aqui. Eu tenho os desempenhos que estão bons, os desempenhos que estão ruins. Vocês estão rindo, mas isso é o nosso grande problema, está ligado a isso. Esse é o nosso grande problema. Se um dia o painel for para as cucuias, certamente por essa razão. Porque ele aponta os problemas, e aí você precisa de ter uma cultura construída para pensar, eu quero ver onde estão os problemas, porque eu quero melhorar o desempenho da minha secretaria. O mínimo que você tem que pensar é isso. Se você pensa que o que eu quero é mostrar o que está bom e o que está ruim, eu vou varrer para debaixo do tapete, é outro instrumento, não é esse, né? Bom, aqui um exemplo para o hospital, ó. O Hospital Carmelo Caríquio, por exemplo, e o Hospital Nhocuné, um com vários pontos positivos de desempenho e um com vários pontos negativos de desempenho, refletidos aqui na síntese dos últimos meses. E eu não sei se é o exemplo que eu pulei aqui, esse aqui é do UBS, olha a quantidade de indicador que a gente tem por UBS. A UBS Cambuci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 indicadores por unidade básica de saúde. E nessa revisão do painel nós vamos passar para uns 30, porque nós vamos botar coisa do cismama, nós vamos botar colposcopia, nós vamos mandar um bando na próxima revisão do painel. Ele vai ter uns 30 indicadores. E ele emite da mesma maneira os desempenhos. Então esta unidade básica de saúde, ela tinha um sinal a conferir das doses aplicadas de tríplice viral, ela tinha uns 7 pontos abaixo nas consultas médicas de urgência em clínica básica e um sinal de atenção no número de inalações, drenagem de abscesso, sutura e retirada de ponto. Os outros desempenhos estavam estáveis ou eram bons. Tem um excelente aqui para consultas de psiquiatria na UBS, Cambuci também, né? Não falta psiquiatra. Bem, é isso. Eu não vou ficar passando esse bando de indicador, não. Cada um aqui está mostrando alguma coisa. Fala, vamos, fala. Você falar aqui? Nos slides que você mostra, uma coisa que gera dúvida é assim, quando você tem o painel e muda de cor, tanto quando sai do vermelho, quanto vai para o verde, quando está com o verde, vem com o vermelho. Você tem essa sinalização, e aí você tem como entender como é que ele evoluiu de um desvio para o lado bom ou desvio para o lado ruim? Deixa eu ver se entender no sentido de interpretar ou entender pela própria metodologia? Da perspectiva da própria metodologia, o processo do painel é mais ou menos assim. Você primeiro emite os sinais de desempenho síntese. Depois que você pega o sinal de desempenho síntese, você pega esse relatório de sinais mensais e que vai mostrar isso que você está dizendo. Algo que vinha verde ficou vermelho. Aí você vai para o gráfico. No gráfico você vê exatamente os pontos do que está acontecendo. A partir daí o processo passa a ser o indicador e a interpretação desse indicador da perspectiva da equipe. Ou seja, a equipe pode ou não ter plena consciência do que levou àquela inversão. Se ela tem plena consciência, aí ela já sabe o que vai acontecer. Se não, ela tem que aprofundar o conhecimento, só que aí ele especifica essa análise. Do nível que está olhando para o painel. Então, assim,
gestor e seus assistentes em cada nível. Eu, por exemplo, tenho a absoluta incapacidade para interpretar para você o que está acontecendo na UBS Cambuci. Agora, o gestor da UBS Cambuci sabe perfeitamente explicar aquilo, e se não souber, ele tem instrumentos para tentar entender melhor aquilo que está acontecendo. Então é isso. Esse foi um problema desde o começo para o painel. O painel senso estrito, hein, que eu estou falando, o painel sempre se bateu com essa cultura nossa de que todo mundo fica esperando o nível central mandar alguma coisa que tem que ser preenchida para ser devolvida. E eu nunca me esqueço de um detalhe que aconteceu no primeiro painel de monitoramento, que era uma planilha de Excel, não tinha nada desse tanto de metodologia que ele tem hoje, mas era uma planilha de Excel que a gente entregou numa reunião de gestores. E aí começou a telefonar o povo lá para a secretaria e perguntava assim, quando é que é para entregar isso preenchido? E aí você falava assim, isso não é meu não, isso é seu. Não tem que entregar nada não. Esse negócio é seu, esse instrumento é seu, não é meu, não. Então, isso foi um trabalho para a pessoa entender que a gente não estava entregando alguma coisa para você preencher e devolver preenchido até quarta-feira que vem, não. Pelo amor de Deus, eu falo, pelo amor de Deus, não manda nada para mim, que eu não tenho nada para fazer com o que você mandar. Não é esta a proposta é você utilizar uma ferramenta que foi construída, inclusive usando representações dos níveis descentralizados, para que você acompanhe o andamento do seu processo de gestão e planejamento cotidiano. Esse instrumento é seu. No painel novo isso ficou mais fácil, porque o cara vai lá e seleciona logo lá o BS Jardim Macedônia, e aí ele tira os relatórios dele. Quem sou eu para entender o que acontece no Jardim Macedônia? Tem certos aprimoramentos com isso, que é assim, existem pontos aberrantes, por exemplo, no CIA. Alguém resolve dizer que fez 2.000 consultas, de primeira consulta odontológica e digita errado. O dedinho bate lá, ao invés de botar 20, cai 2.000. Pá. Aí isso no CIA vai embora, depois que foi, né? Não tem jeito de corrigir. Então o painel tem um controle de ponto aberrante, que você identificando o ponto aberrante, você controla, e esse controle de pontos aberrantes é um acervo que é usado por todas as pessoas que acessam. Então, se eu controlo o ponto do nível central, se uma pessoa do nível descentralizado quiser tirar o relatório do nível central e pedir para ser com controle de ponto aberrante, ele vai controlar de acordo com o que eu controlei. Então, com isso, cada pessoa do nível controla seus pontos. A unidade controla a unidade, a supervisão controla a supervisão, a região controla a região, e todos se beneficiam do controle que vai para um acervo comum, para quem for usar um relatório daquele nível. Bom, essa história aqui, nós já de certa forma falamos disso. Vou mudar para outro tema, qualidade de base de dados. O PROAIN, bom, eu fico pensando, o PROAIN é um modelo nacional de sistema de informação de mortalidade, tem trabalho com causa natural, com causa externa, com serviço de verificação de óbito, faz linkage com o CET, hoje em dia vincula sim SINASC rotineiramente, tem um trabalho íntimo com o Comitê de Morte Materna, com o Comitê de Morte Infantil, trabalho íntimo com a notificação de doenças de notificação compulsória, trabalha com a perspectiva de causa múltipla, inventou um tabinete de padronização, você consegue padronizar, você consegue tirar série histórica de taxa de mortalidade padronizada no tabinete. Vocês, pela internet, usando os dados do PROAIN, por causa do nosso super coordenador do PROAIN, que é o Mauro Taniguchi. Então, o PROAIN é um modelo. Eu até acho que, numa outra perspectiva, num outro espaço, vale a pena discutir PROAIN e SINASC. O SINASC de São Paulo, os caras inventaram o negócio lá, os caras que eu falo é nós lá, é o povo nosso lá, as meninas do SINASC, fundamentalmente, uma forma criativa de gestão da informação de serviço privado. Inventaram o negócio, é a galinha dos ovos de ouro, eu falo. Eu não sei onde é que esse povo tirou essa ideia, mas tiraram. O fato é o seguinte, inventaram um negócio chamado selo SINASC. O selo SINASC é uma placa de ouro ou de prata que o hospital bota lá na parede dele, lá na recepção. E que ele, inclusive, pode botar na propaganda, no jornal, na imprensa, que ele ganhou o selo ouro do SINASC. O que é o selo ouro do SINASC? É fácil ganhar o selo ouro do SINASC. No máximo 1% de variável ignorada para qualquer variável da DO, número de declarações de nascimento invalidadas por erro de preenchimento menor do que 1%, e pronto. E aí os hospitais começaram, todo mundo querer ganhar selo ouro, está todo mundo querendo ganhar selo ouro, e hoje em dia a qualidade da informação foi lá em cima, simplesmente com essa história do selo.
O Célio Sinastro foi um negócio muito interessante que inventaram lá. Foi uma ideia, sei lá como, você tem a ideia? Do selo? Não, é porque tem todo um esforço, assim, como o Sinasc na cidade de São Paulo é descentralizado, as maternidades que realizam partos, lá, que preenchem o DN, digitam o DN, né? Tinha todo um trabalho de capacitação e tal, e a equipe resolveu que seria necessário um reconhecimento formal da secretaria desse trabalho, né? E como um estímulo, né? Todo ano tem um evento, teve a segunda entrega, então tem um evento onde vão diretores, digitadores, e assim, reconhecer o trabalho do digitador também. Assim, tem não só isso, não só uma premiação, como tem 4 reuniões anuais, reuniões técnicas para apresentação da sua experiência, como trabalha a informação, para apoiar a equipe do hospital, para analisar a própria base de dados que está no hospital, o que é que pode usufruir, treinamento no uso da BioIN. Então, foi um avanço em termos de não estar só exigindo da equipe que digita, né? Olha, tem que digitar no tempo, tem que digitar certo, mas não só o reconhecimento, mas mostrar aquele indivíduo e dizer para ele o que é que ele qual o produto do trabalho dele, como é que ele pode estar usando. Então foi a equipe que pensou, olha, as pessoas estão muito envolvidas nisso, a gente precisa reconhecer esse trabalho e vamos pensar, e já pegou, né? Na verdade foi um cansar de enxugar gelo. Porque era uma coisa de enxugar gelo, né? Essa expressão é usada muito lá para cuidar do Sinasc, né? O povo ia lá e aí ficava lá lustrando as bases de dados, aí no mês seguinte vinha tudo errado de novo. Aí cansaram de enxugar gelo, inventaram essa história e deu uma mudança assim, de qualidade no dado Sinasc, que hoje em dia nós estamos com menos de 1% de não preenchimento em qualquer variável. A variável que a gente tem mais tolerância... O último evento, que foi agora em abril, lançamos esse boletim, que foi comemorativo 10 anos de Sinasc, né, e tem análise, conta um pouco essa história. Está no nosso site, eu trouxe alguns exemplares aqui para o observatório. Não, tá disponibilizado, né? Não, eu vou falar isso aqui. Ainda falo das publicações. Isso aí eu acho que é outro momento, mas eu acho que a história do Sinasc e do PROAIN, o PROAIN é 20 anos, quantos anos o PROAIN tem? 89, 22. Nossa, passou da maioridade última. O PROAIN tem 22 anos, é um sistema exemplar. E o Sinasc que veio depois, gente, quando começamos com essa história e recebemos o Sinasc foi municipalizado, ele tinha 40% de cobertura. Então isso foi uma virada total de jogo. Agora, você não vira jogo por vontade de virar, não. Você vira jogo trabalhando. Você tem que botar a equipe lá, tem que achar a pessoa com perfil, dar a estrutura mínima, porque não tem estrutura, coisa nenhuma. O povo está reclamando o tempo todo, Donino lembra disso, Margarida sabe disso. O povo está sempre reclamando de falta de recursos. Agora, dá uma estrutura mínima e bota uma equipe estimulada para trabalhar e vai construindo as coisas. Então, esse negócio de Sinasc foi muito bacana. É melhor mostrar isso aqui, ó. Como é que foi esse processo? Olha só, isso aqui já é outro foco. Aqui não é foco de política. A política de saúde do município é foco da qualidade da base de dados SUS. Então, como é que a gente fez esse processo? Foi muito legal. A Kátia tem que ser citada como uma pessoa fundamental nesse processo. Nós levantamos nas bases, estão aqui, ó, CIA, CIAPAC, CIAB, SH, AIH, CIS pré-natal, QNES, REM, que é o relatório estatístico mensal, acho que é só da cidade de São Paulo, né? Sinasc, sim, e o endereço nós tomamos como um projeto endereço separado, e aí nós vamos discutir num processo que demorou 6 meses, cada um desses sistemas, qual era o aspecto crítico de qualidade. Para isso, levantamos bibliografia, olhamos na RIPSA, arrumamos o material do CDC, estudamos, reunimos, fizemos uma reunião, nossa senhora, foi sofrido,
até conseguir chegar num elenco de indicadores para avaliar a qualidade da base de dados. Então fomos lá para o SINASC, proporção de procedimentos ambulatoriais não aprovados em relação aos apresentados. Número de estabelecimentos que não informaram no arquivo de apresentação de um dado mês a produção ambulatorial realizada neste mês. Então nós estamos definindo para cada sistema de informação um indicador da qualidade da base de dados. E produzimos isso com a experiência que já tínhamos com o painel, resolvemos monitorar isso. Então, para cada um tem, olha só, por exemplo, o do SIM, média de dias entre a data do óbito e a data de cadastro da declaração de óbito para saber o grau de atualização da base. Proporção de incompletude das variáveis do bloco 5 da DO para menores de 1 ano. No SINASC, número de nascimentos informados em duplicidade. Enfim, são detalhes que incomodavam do ponto de vista de qualidade as equipes e que com isso foram sendo selecionados. Né? Número de, sei lá, proporção de AIH de clínica médica com sítio secundário informado. Qual que é a ideia? A gente quer que amplie a informação do sítio secundário, que vai ampliar a capacidade analítica do sistema. Enfim, é um mundo. Proporção de estabelecimento de procedimentos que requerem APAC não aprovados em relação aos apresentados. Proporção da diferença entre as equipes da Estratégia de Saúde da Família e de agentes comunitários no CIAB e REG em relação às equipes consistidas pelo QNES. Então, são avaliações de qualidade dos processos, dos fluxos de processamento dessas bases de dados e de produção. E no caso do endereço, a gente pegou a proporção de endereços de residentes não padronizados automaticamente, porque tem um padronizador automático da Prodan que dá uma ideia de síntese de endereços problemáticos. Então a gente usa este para 6 sistemas, que são os que têm endereço, que é o SIM, o SINASC, a IH, o CIAPAC, CIS pré-natal e o TB Web, pegando muita vigilância. Aí volta para cá. Virou um aplicativo, que é desse tipo aqui, parece o do painel. Ou você pede todos os indicadores, você clica aqui, ele abre o sistema, você escolhe o indicador. Você quer para município, você pode escolher relatórios de residência e ele habilita esse lado de cá, ou pedir ocorrência e ele habilita esse lado de cá. Se você pedir um relatório, você pode pedir esse indicador, por exemplo, por ocorrência e tipo de unidade. Por tipo de gestão SUS, gestão dupla, SMS, OS. Então ele gera relatório de qualidade por tipo de gestão, gera por tipo de unidade. Então como é que está as AMAs, os hospitais, as UBSs, como é que estão esses indicadores distribuídos dessa maneira. Você pode pedir por região da cidade, por supervisão, e com isso você consegue construir um instrumento extremamente interessante, só um minutinho, de gestão do sistema de informação, de gerência do sistema de informação. Fala. O Sinano entrou? Ah, essa pergunta não podia faltar. O Sinano entrou aqui. Bom, o Sinan pode entrar, sim, né? Ele entrou com o TB Web. O Sinan, nesse momento, nós estamos aprimorando a entrada do Sinan no painel. Eu não sei como é que está essa discussão com a vigilância fez essa pergunta, certamente. Na hora que a gente trabalhou com a construção, a gente imaginou que a gente tivesse uma governabilidade maior sobre os sistemas que a gente ia trabalhar. A gente é meio, digamos que a nossa governabilidade sobre o sistema do Sinan é meio pequenininha para a gente ficar apontando problema. Aí ia ficar com aquela história que eu falei antes. Esses caras estão querendo só botar nosso nome na lama. Então, é um pouco complicado, né? Queremos que o Sinan apareça lá na CI e fale assim, nós queremos entrar nesse sistema. Aí nós vamos ajudar a pensar ele junto. Mas antes ia virar mais um problema do que uma solução. Agora, no painel tem muito indicador de doenças do Sinan, né? E estamos tendendo a transformar os indicadores de gestão muito mais do que qualquer coisa. Então esse é o sistema novinho nosso. Ele tem também um relatório de séries, tem um relatório de variação mensal em relação ao mesmo mês do ano anterior e um gráfico que utiliza as mesmas análises do painel, menos a modelagem, porque aí era muito, esses sistemas aqui oscilam bastante. Tem sido bastante interessante esse sistema. Agora o que falta é a gente conseguir convencer cada área a partir do diagnóstico que o sistema permite fazer e encaminhando soluções para os problemas detectados, né? Ele é muito interessante, é uma coisa super nova, nós estamos achando que nós precisamos de
sabe, o projeto Trombeta, botar isso debaixo do braço e discutir isso mais por aí afora, porque é uma ideia muito nova. É uma ideia de construção de indicador de qualidade da base. É isso, não foi aprovado. Número de inconsistências no CNES. Inconsistência por quê? Número de inconsistência por razão de incompatibilidade da ocupação com o procedimento. Coisas deste nível de refinamento da qualidade da base. Esse é o nosso último sistema, é o RT desse ano, o resultado do trabalho desse ano. Por fim, respostas às lacunas, e eu paro. Registro de câncer de base populacional, convênio com a Faculdade de Saúde Pública da USP. Num belo dia, as histórias, né? Nós descobrimos que o registro de câncer de base populacional, que todo dia chegava um como é que chama aquilo? Chegava um processo para a CEINFA assinar, falando assim, ok, pode soltar o dinheiro. Aí nós descobrimos que a gente pagava e era muito. Então nós resolvemos, e não tinha informação. Aí resolvemos propor alguma coisa, o nosso desejo era propor cogestão. A gente sabe que isso era um negócio meio delicado. No fim das contas, acabamos que nós somos do Conselho do Registro do Câncer hoje em dia, né? Existe um conselho com representação da CEINFA lá dentro. E falamos assim, bom, já que nós somos o dono desse negócio, nós queremos a base de dados. Aí eles mandaram a base de dados para nós, na semana seguinte ela estava no Tabinete, está lá disponível para vocês. As bases do Registro de Câncer da cidade de São Paulo estão no Tabinete, de acordo com a nossa política de divulgação de dados públicos. Claro que não tem nenhuma informação sigilosa, mas está lá para tabular por idade, sexo e diagnóstico. O registro de câncer. Isso é capital. Bom, e o famoso problema, a gente tem nas bases de dados do SUS um tanto de coisa, mas não temos fator de risco, nós não temos uso de serviço, nós não temos medidas antropométricas, tem várias coisas que a gente não tem nas bases de dados do SUS regularmente. Não, em antropométrica não tem nós de São Paulo, né? Os outros têm o CISVAN, né? CISVAN. Então a gente resolveu, dentro da política de produção de dados da CEINFO e de suprimento de lacuna, elaborar a cada 5 anos um inquérito de saúde de base populacional. Com isso a gente conseguiu recurso, já fizemos 2, nós fizemos um inquérito em 2003 e fizemos um inquérito em 2008. Em 2013 nós fazemos o próximo inquérito, com isso nós vamos monitorar fator de risco. Isso é publicado em boletins, nós vamos fazendo estudo, e o sonho nosso é colocar isso para tabulação. Falar nisso, eu tenho novidade disso, depois a gente conversa. Não, mas é uma novidade boa para todo mundo. Eu fiquei sabendo recentemente que o Ministério está conseguindo construir um tabulador, tipo um tabinete, que incorpora a questão da ponderação de amostra estratificada, de forma que você pode tabular na internet, mesmo quando é um dado ponderado. Eu conversei isso com o pessoal do Ministério, existe isso, está saindo, depois a gente precisa de conversar. Bom, com isso a gente, daqui a pouco vocês vão ver as publicações. A Anomalia Congênita tem uma parceria com a Unifesp, com o Centro de Genética da Unifesp, que tem dado bons frutos e bons seminários. População SUS. População SUS a gente produziu com base numa metodologia que o Instituto Polis criou. A gente utilizou dados do censo e dados da pesquisa... Aí como é o nome da pesquisa do SEAD? Pesquisa do SEAD que pergunta se tem plano ou não tem plano. Como é o nome dela? Pesquisa... Não é PNAD, não. Poxa, fugiu o nome agora. A pesquisa do SEAD... Pesquisa de condição de vida, PCV. Na PCV de SEAD pergunta se tem ou não tem plano e tal. Nós utilizamos essa informação, ponderamos isso pela quantidade, por renda do chefe de família, e aí a partir da renda do chefe de família a gente criou um estimador e produziu uma população SUS por distrito administrativo, por supervisão, por coordenação regional, e a gente tem utilizado isso para dar uma relativizada em alguns indicadores, é uma produção nossa. Oi? O nosso foi base municipal. Agora, a informação do plano de saúde é a região metropolitana. A PCV é a região metropolitana. PCV SEAD. E a base municipal? Aí é censo. Qualquer lugar tem. Nós pegamos na PCV. Eu não sei se a PCV discriminaria por município. Eu não sei, precisa de ver na PCV. Pode olhar, teria que olhar. Aqui é exemplo do que eu falei. O registro de câncer no Tabinete. Qualquer um acessa aqui.
desde que seja língua portuguesa. Aqui é a nossa página do inquérito, com os links para o inquérito 2003, o Visa, Vigitel 2007, Vigitel 2008, o link do ISA, esse é o ISA Capital 2008, o ISA Capital 2003, então tem link na página que você acessa alguns resultados. Outra coisa, essa aqui é super polêmica, é o Prêmio de Produtividade e Desempenho, que é uma proposta de qualificação com o uso da informação na administração financeira. Não sei se você sabe que tem o PPD, que é o Plano de Produtividade e Desempenho, e que a gente conseguiu levar para dentro do PPD uma discussão, porque o PPD de São Paulo, ele tem 3 componentes, que é um componente individual, que é a avaliação do desenvolvimento individual, e ele compõe 30% do total do plano de produtividade. 50% da proporção é por conta da avaliação de desempenho institucional e 20% do PPD é uma aferição anual com a avaliação de desempenho institucional. Nós entramos com a discussão lá, ou seja, botaram epidemiologista e povo de área da saúde nessa discussão, nós acabamos inventando umas coisas, e com isso, o desempenho institucional é avaliado por proporção de metas do pacto atingidas. Então, em função das metas do pacto atingidas, ele paga uma parcela do componente do PPD. E no desempenho institucional, a gente pegou para os hospitais municipais, foi escolhido pela área do hospitalar a taxa de ocupação instalada ou operacional? A taxa de ocupação instalada e a remessa no prazo de todos os sistemas de informação que aquela instituição tem que fazer. E para as unidades básicas de saúde, a gente ficou com o cadastro precoce das gestantes. Não, mas não é só em linhas gerais. Nós pegamos pelo CIS pré-natal ou pelo Mãe Paulistana a proporção de captação precoce de gestantes como um dos componentes de avaliação do desempenho institucional, junto com outro componente, que é o componente se entregou os sistemas todos daquele nível no prazo que tinha que ter entregue. É o que está aqui de forma mais confusa: captação precoce gestante, taxa de ocupação de leitos instalados. Bom, por fim, divulgação. Página na web, vocês já viram algumas coisas. No Tabinete a gente tem as bases disponíveis. No Tabinete a gente tem população, mortalidade, nascidos vivos, produção ambulatorial, produção hospitalar, AIDS, imunização e câncer, projetos especiais. No Tabinete, padronizador de faixa etária, mortalidade infantil, causas múltiplas de morte. Isso tudo está no Tabinete nosso. TabWin Rede tem todas as bases, incluindo antes e após tabela unificada e antes e após envio à Secretaria de Estado da Saúde do município de São Paulo. Então você pega a base SUS que já voltou e a base que foi. Você pega a PAC, você pega tudo isso aí no TabWin Rede. Isso tudo está disponível para qualquer funcionário Rede Prodan. Aqui é um exemplo da nossa página, né, na secretaria, mas é um exemplo que já está meio velho, porque já mudou um pouco. Essa é a parada do Tabinete, ó. Tabinete, produção ambulatorial, sim, eu acho que aqui vai vir umas bolinhas. Tem população da cidade de distrito e suas agregações, mortalidade, distrito e suas agregações, SINASC, distrito e suas agregações, AIDS, também acidente de trabalho, imunização, produção ambulatorial, produção hospitalar. Pronto. Aqui é dados da CEINFO que ficam na intranet, algumas questões da CEINFO, tanto o pacto, o índice de necessidade de saúde, o da estratégia de saúde da família, a população usuária SUS, tudo isso vira documento que é disponibilizado em intranet. Publicações. Eu acho que é o último tópico. Boletim CEINFO em dados, boletim CEINFO análise, boletim CEINFO em dados é um velho, já que é para contar historinha. O boletim CEINFO em dados começa lá num determinado momento em que alguém virou e falou assim: olha, nós temos que ter um boletim que o cara possa botar no bolso, que o gestor, na hora que vai para uma reunião, aquilo está no bolso dele. E aí gerou o boletim CEINFO em dados. Hoje em dia não cabe no bolso mais não. Hoje em dia não cabe no bolso mais não. Essa ideia perdeu-se, mas aumentou em qualidade. Esse aqui acabou de sair, é o boletim CEINFO em dados de junho de 2011, edição de junho de 2011, que dá uma síntese de informação. Aqui, ó. Isso aqui é a pirâmide etária do censo 2010. Isso aqui é por distrito, sexo e população total por distrito. Isso aqui está na mão da secretaria inteirinha do censo 2010.
do censo ou vocês fizeram? BGE, não, é BGE. É que o Guarulhos não conseguiu, o Guarulhos não tem conseguido os dados do IBGE. Espera aí só um pouquinho. Ah, não, setor nem nós. É por distrito. São Paulo sai por distrito. Para São Paulo saiu. Distrito. É. Não é por setor, não. Fala, Álvaro. Você ia falar um, né? Aqui, ó. Indicadores de nascidos vivos, a estrutura em geral é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui os indicadores e aqui as previsões técnicas de saúde e aqui os consolidados regionais. Então você tem indicadores de nascido vivo, doença de notificação compulsória, mortalidade, produção, rede assistencial própria, assistência ambulatorial, assistência hospitalar e apoio diagnóstico. Então é um elenco de indicadores, depois um mapinha que sumiu aqui na minha frente, mapinha. Nesse mapinha está falando população por distrito, enfim. Esse boletim é anual. Então esse aqui é o que está acabando de sair. Nós ficamos o tempo todo querendo que ele fosse saísse com a população já estimada, por faixa etária e tal, mas não conseguimos, soltando desse jeito. Aí, num certo momento, a gente resolveu lançar o boletim sem infoanálise, que está com 4 ou 5 exemplares. Me empresta esse aqui é lindo, ó. Esse aqui é o nosso último, né? O último é o boletim sem infoanálise, análise do quesito cor, raça-cor, a partir do sistema de informação de saúde do SUS. Teve um seminário na secretaria sobre o quesito raça-cor, a gente produziu esse boletim sobre raça-cor, super bonito, eu gostei demais da capa dele, a menina que criou esse negócio, uma super... a nossa equipe de divulgação é boa, né? Tem a turma, tem a experiência da Leni e suas crias, né? Hoje em dia, aquela história de que o discípulo já superou o mestre, a turma lá é fera, viu? O povo é bom de produção. O boletim eletrônico sem info. O boletim sem info análise leva um tempo, você tem que ficar um tempão escrevendo aquilo e tal. Aí nós inventamos uma coisa que chama boletim eletrônico sem info. Por que é o boletim eletrônico sem info? É a mesma coisa do boletim sem info análise, mas a gente pega assim uma pergunta do inquérito de saúde. Você fez Papa Nicolau? Aí pergunta, há quanto tempo? 2 perguntas. Pronto, pega essas 2 perguntas e escreve um boletim de 3 páginas sobre isso, 2 páginas sobre isso. Então o boletim eletrônico é uma coisa rápida. É uma análise rápida sobre qualquer coisa que seja relevante. E o boletim ISA Capital C-Info, em sua série temática, está aqui um exemplo geral disso tudo, eu perdi meu... Está aqui. Ó, diretório de base de dados, que está saindo agora uma nova versão, como é que chama, Margarida? Eu sou ruim demais para apertar esse negócio aqui, eu não consigo fazer ele ficar congelado. Mais fácil. Diretório de base de dados, manual de orientação para codificação e digitação do SINASC, um para médico, a causa de óbito precisa ser clara, ensinando a preencher declaração de óbito. O curso de Tabuim em gel, esse aqui também tem historinha legal. O povo do gel nosso era chique, né? Só gostava de Maptitude, Mapinfo e não sei o quê. Aí um dia eu virei para eles assim, cadê o Tabuim? Vocês vão mexer com o Tabuim? Não, o Tabuim não tem muito recurso. Não, mas tem que aprender o Tabuim. Aí aprenderam o Tabuim, criaram um curso para Tabuim em gel, que está o maior sucesso. Criaram uma apostila belíssima, e a Cris Haddad tem dado curso de Tabuim em gel, usando recurso público, domínio público, que roda em qualquer micro, em qualquer pendrive, e ela produziu isso. Muito legal. Esse povo de gel, você tem que apertar eles, viu? Que eles gostam de coisa muito chique. Célio Sinaschi, esse aqui é um boletim C-Info, ISA Capital, o primeiro, inquérito de saúde, uso de serviços de saúde segundo motivos de procura, que era o que a gente pegava por procedimento, não é isso, Margarida? Esse aqui é um boletim C-Info, ISA Capital também. Nem lembro qual é esse. De 2003. Papa Nicolau é bom para ver a evolução. Esse aqui é um boletim C-Info análise, um boletim C-Info eletrônico, esse aqui é o boletim eletrônico C-Info. Isso aqui é uma coisa da declaração nascido vivo, aqui o boletim C-Info indado, o boletim C-Info análise novo. Não, eu acho que nessa minha aqui não tem os do ISA Capital novos. Já está com uns 4 exemplares, né, do ISA Capital novos. E do ponto de vista de capacitação, nós temos capacitações operativas, que em geral são Tabuim, gerenciamento do SINASC, painel de monitoramento, módulo básico, parte 1. Só quanto ao painel de monitoramento, nós fizemos 16 cursos de capacitação, nós capacitamos quase
800 pessoas, técnicos da secretaria, só no painel de monitoramento. E cursos diversos de Itabuim e tal. E analítica, capacitação analítica, que vai muito para o corpo técnico e para a rede, analíticas de Itabuim Gel, de análise de dados do SUS, foi um curso que nós demos junto com a Santa Casa, de 12 aulas, um cursinho grande de análise de dados do SUS para a nossa turma. Painel de monitoramento, módulo básico, parte 2, módulo avançado 1 e 2. Uso e potencialidades da informação para gestão, outro curso que a gente deu no CEFOR para gestores. Enfim, a gente vai fazendo mil processos aqui de capacitação. Acho que chega. Bom, planejamento estratégico, isso aqui está atual, deve estar atrasado, porque você não está atrasado? Está atrasado? Não, mas é importante falar do planejamento estratégico, porque eu acho que teve uma diferença grande. O Eduardo Mota, professor Eduardo Mota da Bahia, ele acertou lá ele com o Januário para assessorar a secretaria. E aí ele passou a assessorar o nosso processo de planejamento estratégico, que a Kátia cuida muito bem disso, e eu acho que o planejamento estratégico da CEINF tem conseguido fazer uma diferença qualitativa dentro da CEINFO, sem dúvida nenhuma, apesar dos grandes conflitos que geram essas coisas, né? A gente sabe como é que é isso. Nesse processo, a gente definiu 2 carros-chefe para esse ano. Um deles é o sistema de monitoramento da qualidade das bases de dados e o outro é o perfil dinâmico da saúde de São Paulo, que está em etapa de contratação do analista que vai desenvolver o aplicativo, e que é um sistema que tem como ideia fazer a mesma coisa que nós fizemos para o painel, que é para o monitoramento, para o diagnóstico. Seria criar uma ferramenta poderosa para fazer diagnóstico com mapa, com análise estatística, da mesma coisa. Esse projeto está escrito, agora esperando o analista para fazer. Acabou. Não, isso aqui não precisa. Enfim, essa é a experiência dos produtos CEINFO. Estamos um tempo aqui, estou à disposição de vocês. Essa é a experiência.